E o pioneirismo de Sérgio Mascarenhas e Ivone Mascarenhas está bem retratado aqui, olha, nesse monumento, feito em homenagem aos dois, que fica logo na entrada do Instituto de Física da USP de São Carlos. E aqui embaixo a gente pode ver homenagem pioneiros da física de São Carlos, Sérgio e Ivone Mascarenhas, dois ícones da ciência brasileira. E nessa solenidade, em homenagem ao professor Sérgio Mascarenhas, nós vamos acompanhar e ter vários tempos de entrevistas com várias pessoas que conviveram com o Sérgio por diversos anos, desenvolvendo linhas de pesquisas, trabalhando o conceito de ciência, inovação, desenvolvimento, tudo isso. E nós acompanhamos agora. Vem conosco, você vai gostar. E o professor Glaucio Oliva conheceu muito Sérgio Mascarenhas. Esteve presente em vários momentos da ciência de Sérgio. Até a chegada, ele sabe descrever muito bem. Ele junto com Ivone, junto com família. E eu vou deixar o professor Glaucio falar um pouquinho sobre Sérgio. Professor, a pessoa de Sérgio, essa importância desse cientista brasileiro. O Sérgio foi a grande liderança que criou fundamentalmente a ciência na cidade de São Carlos, né? Aqui na nossa região. Ele veio para cá em 1956, numa época em que aqui tínhamos uma recém-criada escola de engenharia, pouquíssimas atividades de pesquisa aqui realizadas e que começaram com a chegada dele e dali para diante só prosperaram. E o bacana na história do Sérgio é a diversidade de áreas em que ele impactou, desde a física da matéria condensada, a física de materiais. Ele percebeu a importância dos materiais para a ciência, para o futuro da ciência, para o futuro da tecnologia, né? Estimulou a criação da Universidade Federal de São Carlos com o primeiro curso sendo de engenharia de materiais, um curso que não tinha nenhum outro no Brasil na época com este nome. Ao criar o Instituto de Física e Química, o Departamento de Física levou o nome de Departamento de Física e Ciência dos Materiais, portanto preocupado com essa questão. Se envolveu diretamente com biofísica, estrutura de moléculas biológicas e seus impactos na saúde e finalmente teve contribuições seminais com a descoberta, né, de novos processos, novos sinais vitais como a pressão intracraniana e métodos para medi-la que se tornaram já hoje questões centrais para, por exemplo, UTIs, onde você tem pacientes politraumatizados e que precisam monitoramento constante da pressão intracraniana. O professor vivenciou tudo isso, mas junto com o Sérgio, o professor também fez várias dobradinhas na ciência, né, professor? Como que é isso? A interação, a interdisciplinaridade, o envolvimento em linhas de pesquisas conjuntas. Conta um pouquinho desse momento. Então, o Sérgio, ele tinha essa característica fundamental de entender que os jovens é que ele estimulava sempre, né? Então, o Sérgio sempre se rodeou de jovens. Eu era um estudante de engenharia aqui e fui convidado um dia visitando laboratórios aqui do Instituto de Física. Ele me convidou para fazer uma disciplina de introdução à biofísica, uma disciplina noturna que eu fui fazer como ouvinte, porque era aluno da engenharia, e de uma outra que ele falava de história da física. E isso foi suficiente para me fisgar para o resto da vida, né? Modifiquei totalmente a minha visão, passei a estudar física, entrei no curso de física e foi onde eu fiz toda a minha carreira subsequentemente e sempre com interação direta com o Sérgio, com ele nos inspirando. O Sérgio tinha primeiro um caderninho, depois uma agenda eletrônica no qual ele registrava as suas ideias fervilhantes dia e noite e que acabaram, né, nos alimentando e nos motivando a todos. E Sérgio esteve presente em vários momentos. Sérgio na USP, Sérgio na ciência, Sérgio na Embrapa São Carlos. E aqui está o atual diretor
da Embrapa São Carlos. Conta pra gente, o que é Sérgio Mascarenhas para você? Sérgio Mascarenhas, como pioneiro e fundador da Embrapa Instrumentação, é uma inspiração cotidiana para a gente, com suas ideias, com sua energia que sempre transmitiu para nós e com toda essa visão da física aplicada na agricultura. E desde a área de sensores, a área de solos, a área de novos materiais, tudo isso está presente hoje nas pesquisas da Embrapa Instrumentação. Sérgio Mascarenhas continua vivo em nossos corações e no nosso trabalho. Tanta coisa assim veio de tanto trabalho, né? E o professor também sabe explicar muito bem o que foi Sérgio. O que foi Sérgio? Olha, o professor Sérgio realmente era aquela pessoa que soube trabalhar os dois grandes pilares da ciência e da arte. Ele realmente conjugou de uma maneira diferenciada, né, a forma de se fazer vida, a forma de se projetar pessoas, mais do que projetar artigos. Ele então juntava esses dois ingredientes tão importantes de tal maneira a se trabalhar essa visão do ser completo. Então, um grande cientista e grande produtor de pessoas e grande criador de artes, no sentido de uma arte voltada ao próprio progresso na humanidade. Esse era o Sérgio Mascarenhas. Professor, a importância do professor Sérgio Mascarenhas para a ciência brasileira? É um paradigma. O professor Mascarenhas é uma importância para São Carlos, para São Paulo, para o país e para o exterior. Ele deu grandes contribuições, um visionário preocupado com o país e com as gerações futuras, na formação de recursos humanos e com os jovens. Só ver o quanto ele criou em termos de Brasil, como a física médica, a biofísica, a física na agricultura, né? Isso tudo mostra uma relação direta com o crescimento do país e a preocupação com o cenário internacional e com a qualidade. Então, esse eu acho que é um ponto fundamental do que o Mascarenhas trouxe para nós e nos deixa muito saudades. O que eu tenho a falar é a família toda agradece enormemente. Combinei com a mamãe que dessa vez a gente vai fazer uma coisa mais diferente, né? Mas eu acho que lembrar isso daqui, que era a marca do papai mesmo, em todas as palestras dele tinha essas três coisas, né? Essa frase do Salão que marcou a vida
e que dava um propósito para toda a sua atividade. Nações sem ciência e tecnologia estão fadadas a serem meros provedores de comunidades e trabalho barato para os países ricos. E ele sempre quis combater isso. E eu acho que toda essa história que a gente escutou aqui, do Glaucio, do Ciro, da nossa reitora da Federal, do BAFA, conta isso. É a vontade dele de um país melhor. E um país melhor se faz com arte, que ele sempre trouxe, o Portinari acabou de nos trazer isso. Com os anos que a gente aprende com o passado, está sempre olhando para o futuro, sabendo para onde a gente vai. E esse daqui que ele chamava do modelo tetraédrico Mascarenhas, né, que é onde entra a sociedade com suas empresas, a universidade com os institutos e os centros de pesquisa e o governo. Sem essa base triangular, não tem como o país ir para frente. Né? E ele sempre teve nisso daqui, mas acrescentando gestão e planejamento. A gente não pode fazer as coisas sem planejar, sem ter a gestão. Eu vejo o Silvio falando aqui, vamos juntar as empresas, né? Vamos juntar as coisas. Eu vejo todo mundo pedindo mais ciência, um governo com base na ciência. E isso é a nossa missão. Eu acho que papai e a mamãe deixaram isso para os filhos. Eu sou filha dessa casa. O Paulinho, a Helena e o Sérgio Roberto sempre tiveram maior admiração pela ciência, por tudo que aqui acontecia, porque, que nem disse o Glaucio, tudo isso ia para dentro de casa. Muito bom poder aproveitar o gancho das palavras da minha tia e do João, que é um amigo da família, que é uma pessoa que eu prezo muito. E acredito que hoje, aos 42, não sou a neta mais velha, mas já estou aqui há algum tempo convivendo, eu consigo compreender que a educação que eu tive em casa, com a família, não dá para ser diferente, não dá para não olhar para a ciência e para a arte e para a filosofia e não se tornar um cidadão crítico, um cidadão pensador. Meus avós conseguiram proporcionar um universo para os netos, para esses 10 netos, e também para os 10 bisnetos, porque a gente teve o privilégio de conviver por muito tempo com avós e bisavós, esse sentimento de querer aprender, de entender que perguntar faz parte de se tornar uma pessoa mais crítica, mais pensadora, que contribui para a sociedade, para onde a gente está envolvido, né? Se chama A Nova Mulher Pensadora do Século 2021. A crônica escrita no Dia das Mães e dedicada a todas as maravilhosas mulheres do mundo. A saga da feminina Sapiens Sapiens é de luta e sofrimento para a libertação do jugo do Homo Sapiens Sapiens, beneficiado por uma estrutura corporal de maior força física, além de outras causas sociais mais complexas. O macho, ao assumir o seu papel de provedor, transformou a nucleação da família em território de poder e dominação. Paradoxalmente, a mulher, na sua função biológica de geradora, é muito mais complexa que o homem. Todos nascemos fêmeas. O macho é uma variante tardia na evolução embriológica, como é patente nos seus bicos dos seios inúteis remanescentes. Essa unidade macho-fêmea, com sua relação de poder assimétrica, propagou-se sociologicamente para a família, clã, tribo, até alcançar a complexidade maior do Estado-nação, onde, através de séculos, a mulher foi mantida como geradora, objeto de uso sexual, excluída do poder em todos os seus mais importantes aspectos, excluída do direito político e do direito de compartilhar da maior fonte de poder potencial, que é a do conhecimento pela educação. Ainda em pleno século XX, o voto feminino era interditado em países ditos avançados como a Suíça. No século XXI, felizmente, as mulheres estão gradualmente assumindo sua mais ampla potencialidade, não apenas de geradoras de vida, mas da função mais essencial da própria vida, de geradoras do conhecimento. Da mulher objeto, representada pela figura de Eva, da maçã, do pecado original,
passa em ilustração metafórica a antítese da famosa escultura de Rodin, A Mulher Pensadora. E a pessoa do Sérgio fica e sempre ficará, imortalizada pelas suas inúmeras obras, pelo seu jeito de ser, de viver, de constituir uma família sólida, unida e, mais que tudo, uma pessoa de alto nível humanitário. Mas, melhor que isso, a Ivoninha pode falar. Ivoninha, você como filha, você foi filha de um grande homem que ainda existe, que a memória não se apaga. Mas me fala um pouquinho, quem foi Sérgio Mascarenhas? Quem foi o pai? Quem foi o cientista? Quem é esse homem do futuro? Então, o papai realmente é uma pessoa que eu acho que mais do que do futuro, como pessoa, o papai foi pai de muita gente. E com isso eu ganhei uma infinidade de irmãos. Falei que hoje a gente veio para São Carlos, né? Eu vim pequenininha, mas a gente ganhou uma família enorme aqui na Física, na Embrapa, na Federal, em todas as pessoas que passaram pela vida do papai e da mamãe. E isso, para quem tem um espírito mais humanitário, é muito importante. Então, hoje a gente comemorou, e eu falei que são 4 filhos, 10 netos e 10 bisnetos, mas nós somos muito mais. Nós somos toda uma comunidade aqui da Física, toda uma comunidade da Química, muita gente da ESC, né? Sem contar com os que estavam fora desse ambiente aqui da USP, mas que também são nossos irmãos. A Embrapa, a Federal, o Sérgio Rezende em Recife. Isso eu acho que é a coisa mais forte que o papai tinha, essa capacidade de aglutinar e se preocupar com os outros, né? Você colocou em algum momento que a arte, a filosofia, a ciência, tudo isso fazia parte daquilo que seu pai pensava, sentia, fazia. E logo agora a gente vê uma árvore simbolizando a mãe ciência que nutre e nutriu durante, historicamente, toda a história da humanidade, chegando até Sérgio. Conta um pouquinho para mim, ele tinha esse lado, é um lado que transcende o material. Há momento que eu acho que o professor pensava mais do que simplesmente naquilo que era materializado. Ele ia para uma esfera espiritual muito interessante. O papai sempre foi um humanista, né? Profundamente humanista. Tanto com a apreciação de arte, como com a apreciação da filosofia, como a apreciação das necessidades do homem. Aí eu acho que era a coisa mais dele, né? E ele sempre trouxe tudo isso para dentro de casa. Então, é nesse sentido que eu acho que a família toda ganhou, né? Eu digo sempre, eu tenho uma família estendida enorme. Obrigada. No momento em que eu cheguei, eu vi na entrada do Instituto de Física de São Carlos da USP a imagem dos pioneiros. A imagem da mamãe e a imagem do seu papai. E na hora que eu vi aquilo, de novo, eu olhei e falei, Ivone, Sérgio, que coisa bonita. Como que você sente tudo isso, esse reconhecimento do Instituto de Física da USP de São Carlos aos seus queridos pais? É fantástico. Eu acho que estar aqui e conseguir vivenciar esse carinho, esse reconhecimento com ele em vida, inclusive, né? Não foi uma coisa que é hoje, depois que a gente não está mais aqui presencialmente, mas com ele em vida, o carinho, o respeito, a admiração e o aceitar da direção que ele estava colocando nas coisas foi muito importante. Foi muito importante para ele e é muito importante para toda a família. Se você pudesse dizer algo para o professor Sérgio Mascarenhas, seu querido pai, e ele pudesse te ouvir, o que vem agora? O que vem assim de repente, repentinamente? O que sente? O que você sente para dizer, pai, olha, eu queria te dizer isso? Eu acho que pai, continuamos a luta. Nada acabou, né? Que venha a paz, que venha um Brasil melhor, que venha um Brasil mais equalitário, que o racismo acabe, que as mulheres sejam empoderadas, principalmente que venha a felicidade, né? Para o mundo, não é só para a gente, não. Obrigada.
Professora, nesse momento em que Sérgio novamente é homenageado pelo Instituto de Física de São Carlos e na sua posição hoje como vice-diretora desse instituto, o que a professora poderia sintetizar em relação ao pesquisador que fez a ciência acontecer e que estruturou toda a ciência são-carlense e mostrou o nome do Brasil para o exterior? O professor Sérgio é um exemplo para nós todos, independente da área em que se trabalha, em ciência, ou como eu disse no final da fala, mesmo em arte. O professor Sérgio é um exemplo e uma fonte de inspiração, né? Eu sempre digo que o Sérgio vai sempre estar com a gente, que ele ficou para a eternidade, né? Então esse dia especial, que seria a data de aniversário dele, é só para rememorar, mas ele nunca vai sair da nossa mente, né? Um dia realmente, uma pessoa realmente muito importante. Professor Ivone, a pioneira, né? A pioneira junto com o professor Sérgio, de tudo isso, de toda a ciência, toda a estrutura que a gente está vivenciando hoje. Professora, me explica uma coisa, como esposa, como cientista, como família, o que significa Sérgio e quem foi Sérgio? O Sérgio, eu sempre digo que quando a pessoa vive, ela deve deixar um símbolo, e ele é um símbolo que pode inspirar toda essa juventude, os nossos novos alunos, os novos docentes, a perseverarem nesse caminho a favor da ciência, da cultura e do entendimento. A professora também fez muito pela ciência brasileira. Em vários momentos de entrevista que tive com a professora sempre teve um lado humanitário muito forte. Isso faz parte da família? Eu acho que faz, sim. Acho que faz parte da raça lá, dos antepassados que vão passando o DNA para a gente, não só biológico, mas através de bons exemplos. Isso eu tive muitos. Se a professora pudesse deixar uma mensagem para as futuras gerações, para os meninos novinhos que iniciam na ciência, que tem vocês como espelho, qual seria, professora? Olha, a mensagem que eu posso deixar é a mesma que uma amiga minha, Ana Maria Freire, deixou. Dificuldades sempre haverão, mas se você tem um ideal, com perseverança, você chega lá, ou chega muito perto. Paulinho, fala uma coisa para mim. Você, enquanto filho desses cientistas tão importantes para a ciência brasileira, e hoje como empreendedor, como uma pessoa que se formou com estrutura de família, o que significou seu pai, Sérgio? É uma pessoa sempre muito presente, sempre muito instigadora de você querer ir para frente, querer melhorar e querer também pensar nas outras pessoas. De forma bem geral é isso. Muito incansável, assim, né? Muito querendo que as coisas melhorem o tempo todo. Professor Silvio, me fale, o que foi Sérgio Mascarenhas? Você conviveu com ele, você foi uma pessoa que conviveu o tempo todo, ciência, tecnologia, inovação, Embrapa, tanta coisa foram feitas em conjunto. Explica um pouquinho sobre o professor Sérgio. Tem que ser um pouquinho, porque se eu for falar dos 50 anos praticamente de convivência com ele, e descrevê-lo é impossível, né? Acho que não existe 10 palavras que consigam sintetizar o professor, né? Mas ele para mim foi extremamente importante, tanto na minha carreira, eu o conheci ainda lá no Instituto de Educação, quando ele era diretor aqui, ele foi até lá dar um seminário, você veja que visão que ele já tinha de trabalhar com jovens, né, atendendo o pedido da professora Iria Miller, que era minha professora de física. E nós fomos para o auditório lá do Instituto de Educação Álvaro Guião e pudemos vê-lo. Isso para mim foi muito importante, porque eu não tinha ideia do que era um físico. Eu tinha ideia da física, eu estava estudando um pouco de mecânica naquela época e não tinha ideia de que um físico fazia. As imagens que se tinha do físico era que era uma pessoa doida ou confundia com educação física, mas não se sabia o que era um físico, né? E ele contando não só dos trabalhos que eles estavam fazendo aqui, no Instituto tão perto, né? Uma sorte, uma dádiva morar numa cidade em que eu podia ter, de alguma maneira, como eu tive depois, convivência, né? Com tantas
mestres, professores e pessoas do mais alto nível, a começar pelo professor Sérgio. Então, e também a coisa internacional, abriu um novo caminho também. Porque quando ele começou a contar das pesquisas, das viagens, dos trabalhos que estavam sendo feitos fora do Brasil, e aqui, que eles estavam envolvidos, eu falei, puxa, que mundo novo, né? Então, esse é um pequeno depoimento de quem foi o professor Sérgio para mim. Professor, nesse estágio em que o professor é o diretor do Instituto de Física, fazendo essa honraria, essa homenagem a Sérgio Mascarenhas, resgatando tudo aquilo que é ciência, inovação, que é a figura de um homem pioneiro, como assim podemos dizer, no Instituto de Física de São Carlos. Me explica um pouquinho quem é Sérgio Mascarenhas. Sérgio Mascarenhas é simplesmente uma das pessoas mais importantes que a ciência brasileira já teve e que serviu de inspiração para muitos e muitas cientistas e educadores no país. Ele teve a capacidade não só de realizar ciência de alto nível e implementar ciência de alto nível em São Carlos. Veja, hoje São Carlos é um dos polos mais importantes de geração de ciência e tecnologia no país, e isso nós devemos à figura e ao trabalho do professor Sérgio Mascarenhas e da dona Ivone Mascarenhas, a professora Ivone Mascarenhas, porque eles foram pioneiros em trazer pesquisa de alto nível, internacional para São Carlos, e a partir desse esforço deles, muitas outras instituições no Brasil foram criadas, como foi mencionado hoje, a Universidade Federal de São Carlos foi um construto da capacidade, da competência e a visão do professor Sérgio Mascarenhas, assim como a Embrapa Instrumentação, que é hoje uma das unidades de maior destaque das Embrapas no país, que também foi uma criação do professor Sérgio Mascarenhas. A visão dele de ciência multidisciplinar, de geração de conhecimento que é transferido para a sociedade, está no DNA do nosso Instituto. E é por isso que o nosso Instituto de Física de São Carlos tem uma atuação tão marcante em muitas áreas que vão muito além da física. O nosso instituto hoje gera ciência e tecnologia nas mais diversas áreas, não só nas áreas de ciências exatas, mas também tecnologia para a saúde, tecnologia para odontologia e diversas outras áreas de saúde, tecnologias para petróleo e mesmo atuação com o uso da física em ciências sociais e humanidades. Então, toda essa diversidade que nós temos na pesquisa e na geração de conhecimento que nós temos em São Carlos é devida a esse embrião que foi colocado com o trabalho pioneiro do professor Sérgio e da professora Ivone aqui na nossa cidade de São Carlos. E nós fizemos a abertura a essa honrosa e muito justa homenagem ao professor Sérgio Mascarenhas. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Até lá.